noite, irmãos, graça e paz. Amém? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Nesses últimos domingos, nós meditamos em temas usando as igrejas, algumas igrejas do livro de Atos. Capítulo 8, a igreja de Jerusalém. Capítulo 11 e 13, a igreja de Antioquia. E o capítulo 19 hoje, a igreja de Éfeso. A palavra de Deus diz assim, versículo 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Amém. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pelo dia de hoje, por este domingo. Queremos louvar ao Senhor, ó Deus, por este momento de culto, onde nós podemos adorar o teu santo nome, em que temos a liberdade de exaltar o Senhor na beleza da tua santidade. Obrigado a Deus, porque as orações que foram feitas aqui, as canções entoadas neste lugar, são, ó Deus, em adoração ao teu santo nome. E agora a tua palavra pregada, Senhor, é uma necessidade que nós temos de ouvir tua voz, de sermos por ela corrigidos, repreendidos, consolados, edificados, fortalecidos. Ó Deus, nós nos colocamos à disposição do Senhor, para que nesta hora o teu Santo Espírito tenha liberdade de falar ao nosso coração.
Pai, nós clamamos a Ti neste instante, tenha misericórdia de nós. Tira do nosso meio, Senhor, tudo aquilo que não glorifica o Teu nome, aquilo que não traz edificação à nossa fé. Ó Deus, que a frieza da nossa alma seja substituída por uma atenção à Tua palavra, por um desejo de ouvir Tua voz, de sermos por ela transformados, de sermos, ó Pai, corrigidos, guiados, para que sejamos orientados em nossas decisões. Senhor, nós pedimos a Tua presença neste lugar, porque se o Senhor estiver aqui, Deus, todas as coisas são renovadas, o nosso coração é renovado, a nossa mente é renovada, a nossa fé é fortalecida, a nossa esperança, Senhor, é devolvida. Então nós pedimos a Tua presença neste lugar, presença santa, presença transformadora e libertadora, Senhor, porque é tudo que nós mais precisamos, porque na Tua presença há delícias perpetuamente, na Tua presença há plenitude de alegria. E se a Tua presença não for conosco, tenha misericórdia, não nos permita dar um passo sequer e sair deste lugar, mas que a Tua presença, ó Deus, caminhe, ande conosco, esteja junto a nós, em nome de Jesus, amém. O que acontece à igreja de Éfeso é indubitavelmente um avivamento espiritual. Nós temos nessa igreja uma experiência de avivamento. A igreja de Éfeso nasce no meio de uma efusão do Espírito Santo. No final da segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo já havia passado por Éfeso, e ali ele fez uma promessa aos efésios. O verso 21 do capítulo 18, no final da segunda viagem missionária, Paulo diz: se Deus quiser eu voltarei. Se Deus permitir, eu voltarei. E de fato, no início da terceira viagem missionária, o primeiro lugar que se torna, inclusive, quase que um quartel-general da terceira viagem missionária é Éfeso. Paulo volta à cidade de Éfeso. Quando ele chega à cidade de Éfeso, ele encontra um grupo de irmãos que eram discípulos, diz o texto, verso 1 do capítulo 19, mas provavelmente apenas discípulos de João Batista. Mas já havia um caminho pavimentado, já havia uma introdução ao Evangelho, considerando que João Batista preparou o caminho do Senhor. Esses irmãos que estavam ali em Éfeso foram questionados por Paulo sobre se quando eles creram também receberam o Espírito Santo. Paulo tinha em mente o fato de que quando cremos, necessariamente o Espírito Santo passa a habitar em nós. Nos tornamos habitação do Espírito Santo de Deus. Essa pergunta é respondida por aqueles irmãos dizendo: pelo contrário, nós nunca nem ouvimos sobre a existência do Espírito Santo. Nunca ouvimos que o Espírito Santo sequer exista. Então Paulo lhes explica, fala sobre a necessidade de um batismo, não apenas para arrependimento, como era o batismo pregado por João Batista, mas um batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles são batizados, Paulo impõe a mão sobre eles, o Espírito Santo vem sobre aqueles irmãos, sobre aquele grupo de 12 homens mais ou menos. Eles são visitados poderosamente pelo Espírito Santo, e a Bíblia diz que algo começa a acontecer naquela cidade. Paulo durante 3 meses se reúne na sinagoga e ele fala de maneira ousada sobre o Evangelho do Senhor Jesus. Mas alguns dentre os judeus passam a perseguir aquele grupo de irmãos que estão pregando a Jesus e a ressurreição, e passam a falar mal. E Paulo tira esses irmãos de dentro da sinagoga e leva-os para a escola de Tirano, e lá por um espaço de 2 anos ele lhes ensina, lhes discipula, dando ênfase, ensejo, para que o Evangelho fosse pregado por toda a Ásia, fosse a judeus ou gregos, sem distinção. Aqui nós temos certamente algumas manifestações claras de que Deus estava agindo de um modo sobrenatural na igreja de Éfeso, porque Deus age de acordo com as necessidades. Atenas era um centro intelectual do mundo antigo. A Bíblia diz que em Atenas, capítulo 17 de Atos,
Paulo é revestido de uma sabedoria profunda para conversar, para debater, para discutir com os filósofos, com pessoas que eram guiadas pelo raciocínio, pela lógica, pela cognição. E Paulo é revestido de uma sabedoria, de um poder também, para convencer e argumentar contra aqueles que tentavam resistir a esse anúncio. Mas agora, aqui em Éfeso, centro religioso. Éfeso é um centro religioso sincrético. É em Éfeso que está o templo da grande deusa Diana, da Artemis. Éfeso é um centro religioso e turístico, porque o templo de Diana era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. As pessoas iam a Éfeso não apenas numa peregrinação religiosa, mas iam a Éfeso também porque queriam ver a beleza, a suntuosidade, a grandiosidade daquele templo, o templo de Artemis ou de Diana. Aquele lugar, mais do que precisar de sabedoria divina para refutar argumentações filosóficas, precisava de manifestações de poder sobrenatural de Deus. Atenas precisava de sabedoria, mas Éfeso precisava de manifestações de poder, porque este povo religioso só entenderia a mensagem do Evangelho através dessas manifestações de poder. O verso 11 diz então que Deus, pelas mãos de Paulo, passa a fazer milagres extraordinários. Não era Paulo quem fazia, era Deus quem fazia. Mas esses milagres eram milagres com um patamar mais alto. Me parece que Lucas precisa usar algumas palavras aqui, porque milagre por si só já é extraordinário, concorda? Mas Lucas diz que Deus, por meio de Paulo, fazia milagres extraordinários para dizer que essa categoria de milagres eram inusitados, incomuns, estavam fora daquela categoria, entre aspas, normal de milagres. Diz a Bíblia que pessoas levavam lenços e aventais de Paulo, daquilo que Paulo usava pessoalmente para enfermos. E esses enfermos tinham as suas doenças saradas. Para pessoas que estavam dominadas por espíritos malignos. E essas pessoas eram curadas, eram libertas. Porque Deus estava agindo de uma maneira sobrenatural nessa cidade. Mas também Deus quer fazer uma distinção clara daquilo que é obra dele e daquilo que é obra do homem, aquilo que é manifestação do Espírito e aquilo que é apenas uma ação forjada por homens. A Bíblia diz que alguns judeus, exorcistas ambulantes, pessoas que possuíam o exorcismo quase que por uma profissão, começam a tentar realizar as mesmas obras que Paulo está realizando na cidade de Éfeso. Eles são filhos de um sumo sacerdote, e eles encontram um endemoniado e repreendem o endemoniado, dizendo: esconjuro-vos, eu te repreendo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E os demônios, ou aquela pessoa dominada por espíritos malignos, olha para eles e diz: eu sei quem é Paulo, sei também quem é Jesus, mas você eu nunca ouvi falar. Se arremeteu contra ele, tomou aqueles rapazes, os feriu, eles saíram numa situação vexatória daquele lugar, desnudos, e a Bíblia diz que as pessoas que ouviram aquilo temeram ao Senhor e passaram a engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus queria fazer uma clara distinção daquilo que era obra divina, obra do Espírito Santo, e aquilo que era meramente tentativa humana de imitar, de forjar essa obra de Deus. Algumas coisas também extraordinárias estão acontecendo. Pessoas movidas pelo Espírito Santo vão até onde está aquele grupo de discípulos, aquela igreja, vão se reunindo àquela igreja e confessam publicamente os seus pecados. Isso não é natural. Isso não é obra natural. A nossa natureza por si só deseja ocultar pecados. Enquanto encobri os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos. Aquele que oculta, que encobre os seus pecados, jamais prosperará. É da nossa natureza querer encobrir pecados, ocultar pecados.
Nós queremos lançá-los para um lugar fora dos olhos dos homens. Nós não queremos expô-los. Nós não queremos ser expostos através dos nossos pecados. Mas a Bíblia diz que o Espírito está fazendo uma obra tão poderosa no coração daquele povo, no coração daquela cidade, que as pessoas vão até onde aquela igreja está e passam a publicamente denunciar a si mesmo. Não é uma denúncia contra o outro. Não é uma denúncia do pecado do outro. E isso acontece, é também da nossa natureza. Nós ocultamos os nossos e denunciamos os dos outros. Mas nesse caso, existe uma exposição dos seus pecados e uma denúncia de si mesmo, dizendo: nós pecamos e estamos agindo assim, 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 contra a vontade de Deus. A Bíblia nos diz que essa obra do Espírito Santo é tão poderosa no coração daquele povo, que eles, que eram um povo dominado por religiosidade, por sincretismos, por experiências de todo tipo, ocultismo, tomam os seus livros de magia, porque a cidade de Éfeso era assim, uma cidade onde existia muito ocultismo. Tomam os seus livros de magia, levam esses livros para serem queimados, e a Bíblia diz que quando contabilizam o valor daquele montante de livros, era 50 mil denários. Um denário era o pagamento do trabalho de um dia de um trabalhador naquela época. São 50 mil dias de trabalho. A Bíblia diz que apesar disso, não obstante esse prejuízo e dano próprio, eles permitem que sejam queimados aqueles livros, porque eles não querem nenhum tipo de convivência com aquilo que é mal. E a Bíblia encerra esse anúncio, esse relato sobre a fundação, a origem dessa igreja, que nasce no meio de uma efusão poderosa do Espírito Santo, com o verso 20 dizendo: assim crescia e prevalecia a palavra do Senhor. Em tempos de avivamento é isso que acontece. Em tempos de avivamento existe crescimento e profundidade. Existe crescimento e profundidade. Muitos argumentam com todas as forças que nós vivemos no Brasil um grande avivamento. Só que no Brasil nós vivemos o assim crescia. Me parece que não existe uma prevalecência das Escrituras, da palavra, dos valores do Evangelho, das virtudes do reino. Nós somos grandes, nós crescemos. Dizem que somos 42 milhões. É um número significativo. Existe aí um grupo de políticos lutando para que esses 42 milhões fechem com eles. Afinal de contas, que grupo poderoso existe no Brasil, né? Mal sabem eles que nós somos todos distintos, né? Existe um grupo que naquela massa parece homogênea, mas é muito heterogêneo. Não é esse o nosso assunto. O fato é que nós crescemos, mas me parece que somos rasos como um pires, como alguém já disse. Bom, esse avivamento de Éfeso é extraordinário. E eu gostaria de citar rapidamente as características desse avivamento aqui. Porque me parece que Éfeso consegue concentrar. Em Éfeso nós temos uma concentração daquilo que acontece em vários avivamentos, mas com ênfases distintas, diferentes. Éfeso concentra tudo isso. Observe, todo o avivamento, todo, certamente nasce de uma experiência mais profunda, mais íntima, mais verdadeira com o Espírito Santo. E o verso 2, verso 6, diz que, de fato, a preocupação de Paulo ao chegar naquele lugar é saber se existe um selo de redenção sobre aquele povo, e esse selo de redenção era a presença do Espírito Santo. Vocês receberam o Espírito quando creram? E eles dizem: nós nunca nem ouvimos falar do Espírito Santo. Mas verso 6 diz que há uma experiência profunda com o Espírito Santo sobre aquele grupo de 12 homens que haviam declarado sua confissão de fé antes no nome do Senhor Jesus por meio do batismo. Em seguida, a palavra de Deus diz que começa
uma ousada pregação, se inicia uma ousada pregação de Paulo na sinagoga. Isso é marca de avivamento. Quando nós estamos nesse sopro, debaixo dessa ministração, dessa liberdade do avivamento, existe uma fala ousada a respeito do governo, do reino, do evangelho de Deus. A Bíblia nos diz que não apenas uma experiência com o Espírito Santo, não apenas uma pregação ousada do Evangelho, mas existe um discipulado, existe um cuidado de Paulo e daqueles irmãos, uns com os outros, de modo que durante 2 anos, diz a Bíblia, Paulo se reúne com eles e lhes ensina, diz o verso 9. Passa a discorrer diariamente na escola de Tirano. Não são encontros esporádicos, não são encontros sazonais, são encontros que acontecem diariamente. A vida cristã estava sendo vivida como Jesus queria que ela fosse vivida, diariamente. A palavra de Deus diz que, não obstante tudo isso, há também uma ênfase missionária. Paulo anuncia àqueles irmãos que o evangelho precisa ser pregado, e eles enfatizam que todos os habitantes da Ásia ouçam a palavra do Senhor, e que isso não se restringe apenas a judeus, mas também a gregos. Diz a palavra de Deus que existem manifestações do poder de Deus. Outra característica, manifestações do poder de Deus, não é necessariamente uma característica de todos os avivamentos, mas alguns avivamentos trarão com muita clareza, com muita evidência, essas manifestações do poder de Deus, que são os milagres extraordinários que o texto nos diz. Existe aqui também, além dessas manifestações do poder, esse discernimento da verdadeira obra do Espírito Santo. Em tempos de avivamento, esse discernimento é preponderante, é fundamental, porque existem muitas forçações de barra. Existe muita gente forjando, tentando imitar o que é real. E por que existe esse frisson em torno do avivamento, em torno dessas manifestações? Algumas pessoas se dão de maneira muito livre a essas manifestações. E aí a Bíblia diz que Deus faz uma distinção clara daquilo que era obra dele, através das mãos de Paulo, milagres extraordinários, e aquilo que era meramente obra dos homens. Quando aqueles judeus tentam expulsar um demônio e saem envergonhados por causa do vexame causado, quando o demônio lhes dá uma surra. A Bíblia diz que não apenas isso, existe zelo pela glória de Deus. O verso 17 diz que um temor vai tomando o coração dos habitantes daquela cidade. Veja, não é apenas de uma igreja, os habitantes de Éfeso, diz a Bíblia, a cidade está tomada por aquela polvorosa ação do Espírito Santo. E a Bíblia diz que os habitantes de Éfeso são tomados de temor, e o nome de Jesus era engrandecido. Ninguém está glorificando Paulo, as pessoas estão glorificando Jesus, porque existe um zelo pela glória de Deus, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Verso 18 fala desse arrependimento que é marca característica de todo verdadeiro avivamento. Aonde um avivamento espiritual acontece, aonde o Espírito Santo faz soprar vida nova no meio de vale de ossos secos, necessariamente haverá arrependimento, e as pessoas vão confessando, denunciando publicamente as suas obras falsas, os seus pecados. Existe também uma rejeição absoluta do mal. Aonde existe obra do Espírito Santo acontecendo, as pessoas não querem envolvimento com aquilo que é maligno, não querem envolvimento com aquilo que é demoníaco, não querem envolvimento com aquilo que é pecaminoso. E existe um desejo por santidade, é natural das marcas de um avivamento, um desejo por santidade de vida. É assim que nasce a igreja de Éfeso. Mas, passado alguns anos, talvez uns 3 ou 4 anos, depois que Paulo sai daquela igreja, Paulo fica em Éfeso por volta de 3 anos. Seu pastorado ali, ou talvez a igreja que Paulo tenha tido mais tempo, seja a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso tem marcas indeléveis da ação pastoral de Paulo. Marcas fortes, significativas da ação pastoral de Paulo.
porque talvez tenha sido ali o lugar onde ele tenha dado mais tempo, cerca de 3 anos. O capítulo 20 diz que Paulo se despede daquela igreja e diz: olha, agora eu estou indo, e vocês não me verão mais a face, mas eu exorto vocês a que fiquem firmes, porque depois da minha partida entrarão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, eles não terão dó de vocês. Então fiquem atentos. Passados uns 3 ou 4 anos, Paulo envia uma carta a essa igreja. Era a maneira que Paulo tinha de pastorear esses irmãos que afetuosamente se ligaram a ele. Depois que ele parte, ou antes dessa partida, no limiar da partida, diz a Bíblia que existe uma manifestação de muita afetuosidade entre a igreja de Éfeso e Paulo. Eles se abraçam, eles se beijam, eles ajoelham-se na praia onde Paulo está se despedindo deles, oram, e Paulo entra no navio e vai embora. Mas a maneira que Paulo tinha agora de manter contato com esses irmãos é escrevendo uma carta. E ele escreve. Me parece que entre as coisas centrais que nós temos na carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso, está no capítulo 5 de Efésios, verso 18. Quando Paulo diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Essa igreja começa debaixo de um poderoso avivamento. É assim que a igreja nasce. Marcas claras de um avivamento. O tempo vai passando, e avivamento é sempre uma obra que tem tempo para começar e terminar. Quem já leu um pouquinho sobre avivamento, as histórias dos avivamentos, verá que avivamento é algo que são dias incomuns, são dias especiais, são dias sobrenaturais, são dias em que nós não estamos dentro de uma condição dos dias comuns. É algo extraordinário que acontece. Quando estudamos, por exemplo, os despertamentos americanos, existem 2 grandes despertamentos. Alguns vão dizer que as datas são muito bem delimitadas, de início e fim. Avivamentos passam. Os frutos desse avivamento permanecem, mas avivamentos passam. É um erro, um equívoco as pessoas dizerem assim: bom, vamos fazer isso e aquilo que nós mantemos um avivamento. Não, nós precisamos simplesmente usufruir, desfrutar do avivamento quando ele acontece, e permitir que os frutos persistam na vida daqueles que foram abençoados, que foram alcançados pela experiência de um avivamento espiritual, onde o Espírito Santo trabalhou de uma maneira extraordinária, como na igreja de Éfeso, onde as pessoas se converteram, onde houve restauração, onde houve santidade, arrependimento, coisa bonita, coisa linda do Espírito Santo, que só o Espírito Santo pode fazer. Mas quando ele passa, a nossa tendência é querer experimentar de novo, porque é coisa boa demais. E o apóstolo Paulo dá uma dica clara àqueles irmãos. Ele diz: vocês precisam se encher do Espírito Santo. Porque enchimento do Espírito Santo não é avivamento. Eu estou afirmando que enchimento, plenitude do Espírito Santo não é obra de avivamento. São 2 coisas distintas. Por quê? Porque enchimento do Espírito Santo é algo que deve acontecer diariamente na vida de cada um de nós. Se avivamento são manifestações pontuais, específicas, especiais, que tem tempo para iniciar e terminar, enchimento do Espírito Santo não. É obra contínua. É só ler o texto. O texto diz: sede cheios, sede enchidos do Espírito Santo. O verbo usado aqui é um verbo primeiro imperativo, é uma ordem. Deus não ordena avivamento. Ele não diz assim: avivai-vos, como se isso dependesse de nós. Avivamento não depende de mim, meu irmão. Avivamento não depende de ninguém.
Há alguns irmãos que às vezes dizem assim: pastor, traz fulano de tal. Eu não vou trazer ninguém. Sabe por quê? Porque avivamento não depende de nós, não depende do fulano de tal. Avivamento é obra do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo quer, as coisas acontecem. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo. Você está me entendendo? Não depende de mim. Não depende do homem do avivamento. Não depende do homem que tem um raio-x nos olhos. Já ouviu essa? O homem que tem o raio-x de Deus nos olhos, venha hoje e ele vai diagnosticar a tua doença. E depois ele vai revelar a você com cura. O povo evangélico precisa parar com isso. Precisa parar com isso. Deus pode nos dar clara direção e discernimento sobre pessoas enfermas e revelar cura? Pode. Mas isso não é uma obra natural, isso é obra divina, sobrenatural. Não acontece quando a gente quer, acontece se Deus quiser. Nós não temos domínio sobre o Espírito Santo, é o Espírito Santo que tem que nos dominar, é diferente. Quando a pessoa diz assim: venha que vai acontecer um avivamento, culto de avivamento, não vá. Não vá. Porque não funciona assim. Meu irmão, é de repente. Estão todos, a Bíblia diz que eles nem estavam orando, estavam reunidos no mesmo lugar, quem sabe comendo, e de repente o Espírito Santo se derrama poderosamente sobre eles. Alguém me disse hoje de uma experiência de um filme evangélico em que as pessoas, os atores, não sei quantos já assistiram um filme que é usado muito no Crown, acho que é no Crown, Deus Provedor. Já assistiram aquela do Isaac e do Abraão? Já assistiu, né, Marcelo? Do Isaac e do Abraão. Alguém me disse, alguém envolvido com o Crown, que foi o Moisés. Moisés está ali. Como ele está aqui, então eu vou denunciar. Como é ele, não é eu. Denuncio o pecado dele. Que no momento em que o Abraão está para sacrificar o Isaac, lá no filme, o dia está nublado. E no filme, de fato, diz que existe uma luz que vem sobre o Isaac naquele momento. Todo mundo pensa que é efeito especial. Ele diz que naquele dia, de repente, o céu abriu e veio uma luz. E o povo que estava fazendo atores ficam profundamente quebrantados, se ajoelham e começam a confessar, a adorar, a glorificar a Deus por causa daquela cena inusitada. Um dia nublado, de repente na hora da cena do sacrifício de Isaac, um clarão se abre no céu e vem uma luz que parece um efeito especial. E eles param e começam a adorar. Avivamento é assim, é algo que vem do céu de repente. Diz que eles pararam, não gravaram a cena, foram gravar de novo, e de novo aconteceu o mesmo efeito. E eles só tiveram que adorar a Deus, reconhecer a presença soberana de um Deus que reina. Queridos, avivamento é isso, é Deus vindo, sem pedir licença para ninguém. Deus não precisa pedir assim: ó pastor, você permite que eu entre na sua igreja? Deus simplesmente entra porque Ele é o Senhor da igreja. E se o pastor estiver contra a ação do Espírito Santo, o pastor sai, Deus fica. Você está entendendo? Isso não depende do ser humano, não depende do homem, não depende. Agora, enchimento do Espírito Santo depende, porque se é uma ordem, eu tenho que obedecer ou simplesmente viver em desobediência. É um imperativo. É um imperativo que está na voz passiva. Voz passiva está querendo nos dizer que não que eu tenho uma ação passiva, mas que eu tenho que responder a uma iniciativa divina. Esse é um problema. A voz passiva não está querendo dizer que eu simplesmente aguardo, mas que eu dou uma resposta positiva a essa iniciativa de Deus. Porque o que Deus mais quer é que você seja cheio do Espírito Santo. Ele quer isso. E como que eu respondo a isso?
Eu acho que a primeira coisa que nós devemos fazer, em resposta a essa ação de Deus na nossa vida, esse desejo de Deus na nossa vida, é não resistir o Espírito, é não apagar o Espírito. Nós não podemos resisti-lo, nós não podemos apagá-lo, nós não podemos vir para o culto, meus irmãos, com apatia, nós não podemos adorar como que se ele não existisse, nós não podemos orar como que se a nossa oração fosse apenas um protocolo, uma burocracia religiosa. Agora eu vou orar e eu sei que eu não vou ser atendido. Não, eu oro como Elias orou, com instância. Eu acredito que Deus está presente, eu acredito que Ele vai agir, eu não estou sentindo nada, mas eu creio porque a minha vida é guiada pela fé, e o justo viverá pela fé. E você tem intensidade, você tem paixão, você é agudo naquilo que você faz. Não uma pessoa religiosa, que não faz com intensidade, que não faz com paixão. Resistir o Espírito Santo é quando nós não permitimos que Deus fale conosco. Meu irmão, Deus está falando, Deus está fazendo algo, Deus está incomodando o nosso coração, e a nossa reação, ao invés de ser: Senhor, fala, me quebranta mesmo, porque eu sei que depois do quebrantamento vem restauração, o que eu faço? Eu fujo. Eu crio subterfúgios. Eu tapo os meus ouvidos espirituais para não ouvir. Eu fico com sede. Eu fico com sede. Porque não é uma ação involuntária, é voluntária. Estou com sede. Você não está, mas eu estou com sede. Vou sair para tomar água. Quem sabe quando eu voltar, eu já não me sinto mais constrangido com aquilo que Deus está fazendo ou falando. Isso é resistir o Espírito Santo. Isso é resistir o Espírito Santo. Eu resisto ao Espírito Santo todas as vezes que eu ouço a palavra de Deus e na segunda-feira sou colocado diante de um ultimato de obedecer a palavra que eu ouvi ou desobedecê-la, e eu franca e deliberadamente desobedeço. Eu estou resistindo o Espírito Santo. A única coisa que Deus não quer é que você resista, é que você se abra, é que você se deixe ser conduzido. Hebreus capítulo 6 nos fala sobre sermos conduzidos o que é perfeito. Meu irmão, você precisa se entregar nas mãos do Espírito Santo, dizer: Espírito Santo de Deus, me conduz àquilo que é perfeito, me leva, eu quero ir, eu quero experimentar, eu quero beber da fonte, eu quero beber das águas, eu quero ser inundado pela chuva. Se for fogo, eu quero é o fogo, se for chuva, eu quero é chuva, se for o que for, eu quero que seja o que for, mas eu quero que venha sobre mim. Se for do teu Espírito, eu quero. Você está entendendo? Eu não sei se faz chover, se incendeia, sei lá o que é, eu quero. Seja chuva, seja fogo, eu quero. É do Espírito, eu quero ser cheio. Eu não quero viver uma vida vazia, sem sentido, sem significado. Então Paulo dá a dica. Ele diz: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito Santo. Porque Paulo sabe que aquelas experiências lá, originais, fundantes, iriam passar. Paulo sabia que aquilo não perduraria. Aquilo não perdura em lugar nenhum, meu irmão. A não ser que a gente comece a forjar isso. Avivamentos têm início para começar e terminar, e Paulo sabia disso, e ele diz: agora em diante, nos dias comuns, o que vocês devem fazer é se encher do Espírito Santo, porque é disso que vocês precisam. Uns 45 anos mais ou menos se passa. O apóstolo Paulo já está morto. E Jesus envia uma carta à igreja de Éfeso por meio de João. Isso está em Apocalipse capítulo 2. E nessa carta de Apocalipse capítulo 2, Jesus diz à igreja: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Fique bem atento a isso. Isso é poderoso demais, esse versículo aqui.
Ele está falando assim, ó: aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Se você ler o verso 20 do capítulo 1, que é o verso anterior, você verá que as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Muitos, ou a maioria esmagadora dos comentaristas, interpretarão os anjos das 7 igrejas como os pastores das igrejas. Então a Bíblia diz assim: eu sou aquele que conserva na minha mão direita os anjos, ou as 7 estrelas, ou os pastores. E eu sou aquele que anda no meio dos 7 candeeiros. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Segundo o versículo 20 do capítulo 1, são as 7 igrejas. Jesus está dizendo: eu tenho na minha mão os pastores, e eu sou aquele que anda no meio da igreja. Gente, pela fé, todas as vezes que eu estou num culto, eu digo: Senhor, eu creio nisso. Eu não vejo, porque eu nunca tive visão, graças a Deus, e continuo pedindo: Senhor, não me dê, porque eu sou medroso. Se eu ver, eu assusto. Então eu não quero ter visão. Tem gente que tem visões, e glória a Deus por isso. Mas eu não quero. Mas pela fé, eu creio que o Senhor está andando no meio da tua igreja, porque foi o Senhor que disse que o Senhor anda no meio dos 7 candeeiros. Então o Senhor anda no meio da igreja. E quase que todos os dias eu preciso me lembrar que Deus me tem nas mãos dele. Se os anjos são de fato os pastores, eu preciso me lembrar que Jesus me tem nas mãos dele. De vez em quando eu penso: Senhor, será que tu estás com as mãos me segurando? Mas eu creio pela fé que o Senhor me sustenta com as suas mãos. Aí a palavra de Deus continua: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Jesus diz: eu conheço muito bem os frutos que o avivamento deixou na sua experiência como igreja, Éfeso. Porque o avivamento vem, passa, mas os resultados, os frutos de um avivamento não são passageiros. Por isso que avivamento é coisa de Deus, irmãos. Porque talvez você diga assim: mas se vem, passa, por que vem? Tem que permanecer. Meu irmão, avivamento é coisa muito extraordinária, vem e passa, mas os frutos permanecem para sempre. Naqueles que foram alcançados, experimentaram um avivamento. Veja, olha, Jesus diz: eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu labor, a tua entrega, o teu trabalho. Eu sei que você é uma igreja que trabalha. Eu conheço a tua firmeza, você é perseverante. Você é uma igreja perseverante. Você não suporta gente maligna. Você reprova qualquer heresia, ensino equivocado. Você coloca à prova, você rejeita isso. Você suporta provas por causa do meu nome. Isso é maravilhoso. Porque quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Então, de fato, meus queridos, essa igreja que tinha pisado no Santo dos Santos sabia que não existia outro rumo, só havia um lugar de descanso. Esse lugar era em Jesus. Então, ainda que eles fossem provados, perseguidos, eles suportavam as provas por causa do nome de Jesus, porque eles tiveram experiência com esse nome. E o verso 4 diz: mas existe uma censura. Eu tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Parece que Jesus diz: olha, vocês se lembram quando tudo começou aí há 40 anos atrás? Vocês se lembram dos milagres extraordinários? Vocês se lembram do arrependimento verdadeiro? Vocês se lembram das pessoas que trouxeram seus livros de artes mágicas e renunciaram tudo aquilo, e desfizeram numa libertação poderosa, quebrando, desfazendo aqueles laços com o pecado? Vocês se lembram disso? Vocês se lembram do vexame que os filhos de Seva sofreram quando tentaram imitar as minhas obras, e como as minhas obras são inimitáveis?
eles sofreram uma vergonhosa derrota, de modo que o diabo lhes passou uma surra, lhe deu uma sova, uma tunda, vocês lembram? Pois é. Eu quero dizer que vocês abandonaram aquela experiência de intimidade comigo. E talvez alguém pudesse argumentar, mas abandonamos porque o avivamento acabou. Mas a réplica divina seria: mas vocês tinham um ensino de que deveriam ser cheios do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo, plenitude do Espírito Santo, não é uma experiência de avivamento. É uma experiência dos dias comuns. É uma experiência do tempo em que avivamento não está acontecendo. Vocês se esqueceram disso. E o amor se esfriou. E todo lugar onde o amor a Deus se esfria, inversamente proporcional, o pecado se multiplica. É isso que Jesus diz: por se multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriará. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês têm muitas virtudes, mas o que está acontecendo é que o pecado passou a dominar o coração de vocês. E no lugar onde havia amor para comigo, amor para com as nações, amor para com toda a Ásia, para que o evangelho fosse pregado a todos, fossem judeus ou gregos, iniciou um amor por si próprio. Passou a reinar em vocês um amor por si mesmos. Talvez materialismo, talvez secularismo. Talvez vocês se deixaram tomar por quaisquer outros sentimentos que não esse desejo de me seguir, de me amar, de renunciar tudo nesse mundo por amor a mim. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te, volta à prática das primeiras obras, volta. Senão, eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Irmãos, a igreja de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo no mundo, essa não tem adversário, não tem. Contra essa igreja, as portas do inferno não prevalecem. Não prevalecem. É a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele diz em Mateus 16: edificarei a minha igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo não tem papo. Só que uma igreja local, ela pode ter a sua lamparina apagada, a sua lâmpada apagada, o seu candeeiro apagado, a sua luz apagada. E Jesus diz claramente: lembra-te de onde vocês caíram e se arrependam, porque senão eu vou vir e vou mover do lugar o candeeiro, caso você não se arrependa. Ainda me lembro, diz Jesus, que vocês têm a favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Eu não gosto dessas heresias. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. 3 momentos distintos da igreja de Éfeso: o seu nascimento, numa efusão poderosa do Espírito Santo, a chamada do apóstolo Paulo para que eles aprendessem a experimentar o enchimento do Espírito, porque era aquilo que lhes sustentaria aquela igreja nos dias comuns. E a repreensão, a advertência de Jesus quanto ao abandono que aquela igreja teve do seu primeiro amor. O que nós mais precisamos é de um enchimento do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo encher a minha vida e encher a sua vida, no meio do nosso cotidiano, da nossa vida diária, queridos, nós seremos melhores esposos, seremos melhores esposas, melhores pais, melhores mães, melhores filhos, seremos melhores amigos, seremos melhores crentes, seremos melhores pastores, seremos melhores ministros de louvor, seremos melhores profissionais. As pessoas olharão para nós e não saberão de onde vem a sabedoria e o discernimento que temos no meio de uma sociedade absolutamente secular. De repente nós temos sabedoria de José para tomar decisões difíceis no meio de situações difíceis, porque Deus, pela sua graça, unge você, porque você é cheio do Espírito Santo. Aí você é lá um profissional de qualquer área,
Mas você tem uma unção sobre a sua vida, e essa unção faz diferença. Por quê? Porque você é cheio do Espírito Santo. Não é porque você está debaixo de um avivamento, mas é porque você é cheio do Espírito Santo. Aí toda a sua vida, seja ela espiritual, familiar, profissional, ela depende do enchimento do Espírito. Eu sou, pastor, apenas uma pessoa que cuida da minha casa. Você precisa do enchimento do Espírito Santo, porque cuidando da sua casa, Deus pode ser glorificado. E no meio do anonimato, nos bastidores da história, a sua vida pode ser um instrumento para mudar a cidade, através da oração que ninguém sabe. Mas Deus está usando você através dessa oração que ninguém sabe, lá dentro da sua casa. A minha e a sua vida, com ou sem avivamento, depende do enchimento do Espírito Santo. E por fim, terminar bem não é resultado de um avivamento, mas de uma vida cheia do Espírito. Nós temos uma carta do bispo de Inácio de Antioquia, no 2º século, falando ainda da igreja de Éfeso, porque provavelmente depois que essa igreja recebe a advertência, a repreensão de Jesus, ela se reanima. Só que é bem provável que essa igreja tenha desaparecido de fato, como a cidade de Éfeso desapareceu. Ainda hoje as ruínas de Éfeso são visitadas, mas não por causa de Éfeso, e nem tampouco por causa das ruínas do templo de Diana, mas porque existe na tradição da história da igreja que o apóstolo João tenha sido enterrado ali, em Éfeso. Então você tem o túmulo do apóstolo João, e é um lugar de peregrinação, de visitações. Mas a julgar pelo fato de que hoje, na geografia correspondente, na época, a igreja de Éfeso, o que reina é a fé islâmica, nos parece que de fato o candeeiro foi movido do lugar. E considerando que a fé cristã é quase inexistente nesse lugar. Terminar bem, meu irmão, não é resultado de um avivamento, mas de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Termina bem quem entende que precisa de uma experiência com o Espírito Santo de Deus todos os dias. Todos os dias. Que Jesus precisa ser a sua decisão diária, matutina. Todos os dias pela manhã eu acordo e decido: hoje eu vivo para a glória de Deus em Cristo Jesus, cheio do Espírito. Hoje eu vivo para a glória de Deus em Cristo Jesus, cheio do Espírito. E no dia seguinte: hoje eu vivo para a glória de Deus em Cristo Jesus, cheio do Espírito. Hoje eu não permito que a minha boca fale a não ser aquilo que é salmos, hinos e cânticos espirituais de louvor e adoração a Deus. Eu não permito que saia murmuração, murmure da minha boca, mas apenas o que dá graça e gratidão a Cristo Jesus. Aí vem o dia mau, porque dia mau todos nós passamos. E quando vem o dia mau, nós acordamos já pensando no que é ruim. Nós já acordamos angustiados, nós já acordamos pressionados, nós já acordamos oprimidos. E naquele dia nós nos levantamos no meio da nossa opressão, sem vontade, desanimado. Nós erguemos a mão para o céu e dizemos: hoje eu vivo para a glória de Deus em Cristo Jesus e cheio do Espírito Santo. E isso apenas pela tua graça. Me ajuda, ó Deus. E Deus te ajuda. E você, depois de ter vencido tudo, permanece inabalável, querido. É assim que Deus quer. Vamos ficar de pé. Uma das minhas maiores preocupações com a minha vida é terminar bem.
Eu quero terminar bem. Eu não quero terminar... Eu quero envelhecer, mas eu quero ser um pastor velhinho que entendeu a hora de passar o cajado para outro mais novo, que não ficou amargurado, que eu não quero terminar dizendo assim, não me dão valor, porque eu vejo um monte de pastores mais velhos assim, amargurados, dizendo, ninguém me dá valor. Eu não quero terminar assim, eu quero terminar bem, eu quero terminar alegre, eu quero terminar feliz, eu quero terminar adorando ao Senhor, eu quero terminar servindo pastores mais jovens, eu quero terminar amando a igreja de Cristo, eu quero terminar servindo a igreja de Cristo, eu quero terminar pregando, eu quero terminar bem. Mas Deus tem dito, para terminar bem você precisa ser cheio do meu Espírito, senão você vai se amargurar, senão você vai terminar como todo mundo termina, como a maioria termina, ou como grande parte termina. Para terminar dizendo o que o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, acabei a minha carreira, guardei a minha fé, agora a coroa da justiça já me está preparada. É preciso estar cheio do Espírito Santo. Para terminar bem, é preciso estar cheio do Espírito. Seja com um avivamento ou sem, você precisa de um enchimento do Espírito Santo na sua vida, meu irmão. Eu quero um avivamento, eu quero mesmo. Mas se ele não vier, eu quero continuar nos dias comuns, vivendo essa experiência de que o Espírito Santo que habita em mim, não apenas habita, ele é pleno em mim, ele me possui. Não sou eu quem o possui, mas ele me possui. Não sou eu quem o domino, mas é ele quem me domina, domina as minhas reações, as minhas palavras. Talvez você diga, eu quero também isso, pastor, eu também quero isso. Então, se você quer isso, nós precisamos nutrir isso. E como que nutre isso? Decisão diária, todos os dias você precisa começar o seu dia com Jesus, começar o seu dia se alimentando da palavra. Você precisa começar o seu dia declarando a palavra, confessando a palavra, e ao longo do dia orar sem cessar. Se você quer assumir um compromisso de buscar a plenitude e o enchimento do Espírito Santo na sua vida, vamos orar por isso agora. Vamos orar por isso. Eu queria convidar você a assumir esse compromisso, vindo até o altar e colocando a sua vida diante da presença de Jesus, dizendo, eu quero isso. Eu quero isso para a minha vida. Senhor Deus, em nome de Jesus, o que nós mais precisamos é do enchimento do Teu Espírito na nossa vida. O que nós mais precisamos é do Senhor reinando de maneira absoluta no nosso coração. Pai, nós estamos vivendo fracasso, estamos vivendo derrota. Se estamos vivendo, Senhor, vexame, vergonha, é porque nos tem faltado aquilo que é essencial. Nos tem faltado, Senhor, não um avivamento, nos tem faltado o enchimento do Espírito Santo. E eu quero pedir que o Senhor comece essa obra em nome de Jesus, nesta noite, neste lugar, Pai. Deus, gerando em nós uma consciência, uma convicção de que nós precisamos do enchimento do Espírito Santo de Deus. De que nós precisamos, ó Pai, de nutrir um relacionamento diário, de nutrir, Senhor, um relacionamento íntimo com o Teu Santo Espírito, de ouvi-lo falar. Nós precisamos, ó Deus, de que a palavra faça sentido para nós quando a lemos. Nós precisamos, ó Deus, de dedicação ao Senhor, Pai. Nós não podemos viver, Senhor, a nossa vida de maneira apática, indiferente, como se tudo acabasse aqui. Mas nós precisamos, Senhor, viver de maneira poderosa. Nós precisamos ter, Senhor, esse poder sobre nós,
esse enchimento do Espírito na nossa vida. E eu peço ao Senhor agora, Pai, em nome de Jesus, que esta unção seja sobre a minha irmã, que ela seja, Senhor, uma mulher sábia, que edifica a sua casa, que essa sabedoria venha do Espírito Santo sobre ela, que ela seja uma esposa sábia, que abençoe o seu marido, que ela seja uma mãe sábia, que acolhe os seus filhos, que os trata, ó Deus, com dignidade, com amor, que dá a eles entendimento, que dá a eles, ó Pai, a sabedoria que eles precisam, a palavra, ó Deus, de orientação. Eu oro pelo meu irmão, que ele seja cheio do Teu Santo Espírito, que ele seja cheio do Espírito Santo, Pai, cheio do Espírito do Senhor, que ele seja, ó Pai, um marido mais amável, carinhoso, um marido menos ranzinza, um marido, ó Deus, com menos palavras de depreciação, que ele seja cheio do Espírito, porque quando estamos cheios do Espírito, da nossa boca saem palavras doces. Pai, eu peço que o Senhor faça desse homem um pai melhor, um pai, ó Deus, cheio do Espírito Santo, que os filhos olhem para ele e digam: eu quero ser como meu pai, porque ele é cheio do Espírito. Ele não é alienado, Senhor, ele não é alguém que vive fora de órbita, mas é alguém que tem ações tão, ó Deus, tomadas de sabedoria, que são admiráveis. Eu peço que o Senhor faça desse homem um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Eu oro por esse jovem, Senhor, que está verdadeiramente pedindo: Senhor, me faça cheio do Espírito. Eu peço que o Senhor, ó Deus, dê a ele uma experiência como a que eu tive na minha conversão, Senhor. Eu peço que o Senhor dê a este jovem, ó Deus, essa experiência poderosa do enchimento do Espírito Santo. Ó Deus, que o Senhor o desperte durante as noites, e que nas noites ele medite no Teu nome, que o Senhor se revele a ele, que o Senhor se revele a ele, que o Senhor se revele a ela, a esse jovem, ó Deus, que o Senhor dê a ele, ó Deus, condições de ver coisas extraordinárias na sua história acontecendo. Que ele seja um jovem cheio do Espírito, de maneira que na escola, na faculdade, ele exale a graça e o poder de Deus. Pai, nós pedimos isto ao Senhor, no nome de Jesus. Nós imploramos esta bênção ao Senhor. Vamos pedir: Espírito, 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 encha a minha vida. Você pode ficar de pé, erguer as tuas mãos. Espírito, encha a minha vida, enche-me do Teu poder, pois em Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, Aleluia, Senhor, louvado seja o Teu nome para sempre. Agradecido seja o Senhor. E que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre ti, que o Senhor te dê a paz. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito seja sobre a sua vida hoje e para sempre. Amém e amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe. Vamos na paz do Senhor Jesus. Nossa primeira mensagem, no domingo passado, baseou-se em Gênesis capítulo